O celular vibrou em cima da cômoda, e os dois se afastaram no mesmo reflexo, o de quem passou anos aprendendo a odiar qualquer barulho depois das 10 da noite. Bruno pegou o aparelho com a mão em concha sobre a tela, para que a luz não chegasse ao berço. Número desconhecido, disse baixinho. Ana conhecia aquele jeito dele de segurar o telefone quando alguma coisa não estava no lugar. O polegar emparado em cima do botão verde, o corpo já virado para a porta, o queixo travado. Fazia tempo que ela não via aquilo dentro de casa. Atende no corredor, ela pediu. Ele atendeu no corredor. E Ana, que ficou ajeitando o cobertor do caçula, ouviu de dentro do quarto o silêncio errado que se instalou lá fora. Nenhuma pergunta, nenhum pois não. Nenhum bom dia de delegado que atende sabendo que pode ser trabalho. Só a respiração dele e embaixo da respiração, uma voz de gravação, dessas metálicas que repetem a mesma frase para qualquer um que atenda. Ana saiu do quarto sem fazer barulho e parou a 2 passos dele. Bruno tinha o telefone longe da orelha e olhava para o aparelho como quem olha para um bicho que entrou pela janela. Quem é? Ninguém. Bruno. Ele encostou a nuca na parede. Do outro lado da linha, a gravação recomeçou do começo e dessa vez Ana ouviu inteira. Uma chamada originada de unidade prisional feminina. Para aceitar, tecle 1. O corredor da casa era estreito. Tinha um risco de giz de cera na altura do joelho de Duda que nenhum dos dois nunca teve coragem de limpar. Ana olhou para o risco, depois para o marido e sentiu o chão da própria casa ficar menos firme. Ela não tem meu número, disse Ana. Não precisa ter. Ela tem advogado. Faz quantos anos, Bruno? Faz tempo o bastante para ela ter aprendido a esperar. A gravação repetiu pela terceira vez e ele apertou um botão. Ana pensou que ele fosse desligar. Bruno teclou 1. Houve um estalo, um chiado, o som de um lugar grande e sem tapete. E então uma voz que Ana teria reconhecido no meio de um estádio, porque tinha aprendido a reconhecê-la aos 13 anos, na primeira semana de aula, na carteira do lado. Ana? Ana, é você? Ana, escuta, eu preciso te contar uma coisa antes que eles me... Bruno encerrou a chamada. Ficaram os dois parados no corredor, com o telefone apagando na mão dele e a casa fazendo aqueles barulhos de casa que dorme, a geladeira ligando, o ventilador do quarto das crianças, um carro passando lá fora com o som baixo. Você desligou por mim, disse Ana. Desliguei por nós. Não é a mesma coisa. Hoje é. Ele guardou o celular no bolso do pijama e o gesto foi o de quem tranca uma porta. Ana, eu conheço esse tipo de ligação. Ela não quer te contar nada. Ela quer te ouvir. Quer saber se sua voz ainda treme quando você fala com ela. Isso alimenta a gente assim por 6 meses. E se não for isso? É isso. E se não for? Bruno abriu a boca para responder e não respondeu, porque a porta do quarto das crianças rangeu e Duda apareceu no vão, descalça, com o cabelo de um lado só e aquele olhar de quem acordou no meio de uma frase. Tem gente gritando no telefone, ela disse. Ninguém gritou. Meu amor. Bruno se abaixou e a pegou no colo com uma facilidade que ainda impressionava Ana depois de tantos anos. Foi engano. Engano de quem? De um moço que discou errado. Duda encostou o rosto no ombro do pai e olhou para a mãe por cima dele, com aqueles olhos de 5 anos que ainda não sabem mentir e por isso identificam mentira de longe. Ana sorriu para ela. Foi um sorriso bom, treinado em 20 turmas de 6º ano, e funcionou. Bruno levou a filha de volta para a cama. Ana ficou no corredor mais 1 minuto, olhando o risco de giz de cera. Depois, em vez de ir para o quarto, ela foi até o armário do fim do corredor, aquele que ficava sempre cheio de coisa que ninguém usa, subiu no banquinho e puxou lá do alto uma caixa de papelão que tinha atravessado 2 mudanças fechada com a mesma fita amarelada. Bruno voltou e a encontrou sentada no chão da cozinha com a caixa aberta entre as pernas. Você não vai dormir, ele disse. Não era pergunta. Você guardaria? Ela perguntou, sem levantar a cabeça. Se te acusassem de vender nota para criança de 12 anos e depois provassem que era mentira, você jogaria o papel fora? Eu queimaria.
Pois é. Ana tirou de dentro da caixa uma pasta plástica azul dessas de escola, com o nome dela escrito na etiqueta com caneta de quadro branco. Eu não. Eu guardei tudo. Eu não sei explicar por quê. Ana. Só de olhar. Uma vez. Aí eu subo. Ele podia ter insistido. Em vez disso, encheu uma caneca de água, colocou na mesa ao lado dela, beijou o alto da cabeça dela e subiu, porque tinha aprendido, ao longo de todos aqueles anos, que quando ela dizia só uma vez o melhor que ele podia fazer era deixar a luz da cozinha acesa. Ana abriu a pasta. Eram 9 folhas impressas, com o cabeçalho da escola e a data de um mês que ela ainda conseguia sentir no corpo. Denúncias anônimas, encaminhadas aos pais de alunos. Ela lembrava de cada acusação, lembrava do papel tremendo na mão, lembrava da diretora dizendo: "Eu acredito em você, mas vamos precisar investigar." O que ela não lembrava era do texto. Naquela época, ela tinha lido aquilo como se lê uma sentença de morte, correndo os olhos, procurando o próprio nome, o estômago fechado. Agora ela leu como lia a redação, devagar, com o dedo por baixo da linha, do jeito que ensinava os alunos a fazer. E na terceira folha, ela parou. Leu de novo. Leu em voz alta, baixinho, para a cozinha vazia, porque texto mente para os olhos e não mente para o ouvido. Depois pousou a folha na mesa, colocou as 2 mãos em cima dela e ficou olhando para a parede por um tempo que ela mesma não soube medir. Bruno acordou às 4h20 e a cama estava vazia do lado dela. Encontrou a cozinha com as 9 folhas espalhadas na mesa em 3 fileiras, a caneca de água intocada e Ana de óculos, o que só acontecia quando ela ia corrigir prova até tarde ou quando estava com dor de cabeça. "Senta", ela disse. "Ana, senta, por favor. Eu preciso que você escute como delegado e não como marido, e eu sei que isso é uma coisa injusta de pedir às 4 da manhã." Ele puxou a cadeira. Ana virou a terceira folha para ele e apontou uma linha com a ponta da caneta vermelha, sem tocar no papel. "Lê essa parte." Bruno leu. A professora de português da turma do 6º ano B teria favorecido notas em troca de presentes. De novo, só essa parte do meio. 6º ano B. Isso. Ana tirou os óculos. A Jéssica não sabia em que ano eu dava aula. Bruno esperou. 15 anos, Bruno. 15 anos de café, de aniversário, de ligação de domingo. Ela nunca uma única vez, perguntou que série eu pegava. Ela dizia as suas criancinhas. Dizia o seu colégio, quando era escola. Ela achava que eu dava aula para criança de alfabetização, e eu cansei de corrigir, porque corrigir a Jéssica sempre custava mais caro do que deixar. Isso é impressão sua. É. Sozinho é impressão minha. Ela empurrou outra folha na direção dele. Agora essa. Lê alto. Bruno leu alto. Era um parágrafo comprido, com 2 pontos e vírgula, a palavra cujo usada do jeito certo, cujos pais contribuíram, e a expressão à tarde escrita com a crase no lugar. "Você sabe quantas mensagens da Jéssica eu recebi na vida?" perguntou Ana. 15 anos de mensagem. Ela escrevia para KD, escrevia VC, escrevia BJs com um S só. Ela mandava áudio de 4 minutos, porque tinha preguiça de digitar. Ela nunca na vida escreveu ponto e vírgula. Ninguém escreve ponto e vírgula com raiva, Bruno. Ponto e vírgula é coisa de gente que faz relatório. Ele não disse nada. Pegou a folha da mão dela e leu de novo, sozinho, e Ana viu o momento exato em que ele parou de ler como marido. "Tem mais", ela disse. "Fala." "O relógio." Bruno franziu a testa. "A denúncia diz que eu recebi um relógio de presente de uma mãe de aluno. Você lembra o que apareceu na escola naquele semestre? Eu lembro, porque foi eu que assinei o recebimento. Chegaram 30 relógios de parede, doados pelo instituto que patrocinava o material escolar, um para cada sala. Sobrou um. E a diretora mandou para minha sala, porque a minha era a única, que ainda tinha aquele relógio velho parado nas 3h15. Isso é público? Isso é lista de patrimônio, Bruno. Isso não está no jornal. Isso está numa planilha que quem manda o dinheiro assina
e quem recebe o dinheiro devolve assinada. Ana encostou as costas na cadeira. Quem escreveu isso aqui não estava chutando. Quem escreveu isso aqui pegou uma coisa verdadeira e torceu. É o que a gente faz quando quer que a mentira aguente perícia. A luz da cozinha era aquela luz amarela, feia, de casa que ainda não terminou de ser reformada. Do lado de fora começava a clarear. Você está dizendo que a Jéssica não escreveu. Eu estou dizendo que quem escreveu não me conhecia, e a Jéssica me conhecia. Era a única coisa que ela tinha de mim. Bruno se levantou, foi até a pia, abriu a torneira, fechou sem lavar nada. A perícia rastreou aquelas mensagens, ele disse, de costas, a origem do envio, a hora, a máquina. Isso não é interpretação de texto, isso é registro. Eu não estou dizendo que a perícia mentiu. Está dizendo que ela errou o dono. Estou dizendo que a máquina não escreve sozinha. Ele se virou, e havia alguma coisa no rosto dele que Ana só tinha visto 2 vezes na vida, e nas duas ela desejou não ter visto. Eu construí esse caso, disse Bruno. Eu passei 4 meses nele. Eu peguei serviço de madrugada. Eu levei sabão de colega. Eu ouvi de gente de dentro da própria delegacia que eu estava jogando a carreira fora por causa de uma professora. Eu montei prova em cima de prova para que ninguém, nunca, pudesse dizer que aquilo era perseguição de namorado. Oisai, você não sabe. Se eu abrir essa pasta agora, se eu levantar uma dúvida, sabe o que acontece? A defesa dela pede revisão. E a primeira coisa que o advogado vai dizer é que o delegado que fez o caso dormia com a vítima. Aí não é a Jéssica que sai, é tudo que sai. A condenação, a perícia, a sentença, tudo. Ana ficou em silêncio. E depois disse, com a voz baixa demais para ser calma, então a gente vai fingir que eu não li. Não é fingir, é pesar. É a mesma coisa quando pesa sempre para o mesmo lado. Ela juntou as folhas devagar, batendo a pilha na mesa para alinhar, o gesto de quem termina uma correção. Sabe o que me incomoda? Não é ela ter sido presa. Ela merecia. Ela me perseguiu. Ela apareceu na sua porta. Ela me chamou para um galpão às 11 da noite. Isso tudo é ela, é a cara dela. Eu conheço de cor. Então cortar freio não é. Ana levantou os olhos. Você mesmo falou, debaixo do carro com o macacão sujo. Foi feito por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Bruno, a Jéssica não sabia trocar um pneu. Ela mandava buscar o carro dela em casa. Ela não sabia nem onde ficava a bateria. O relógio da cozinha marcou 5 horas com aquele clique que só se ouve quando ninguém está falando. E tem outra coisa, disse Ana. E essa eu quero que você me responda como delegado. Fala. O registro de acesso do estacionamento da escola. Como é que ele chegou na sua mesa? Bruno demorou. Envelope, ele disse afinal. Entregue em mãos na delegacia, uma senhora da administração da família. Disse que a casa queria colaborar com a investigação e que não ia esconder nada, viesse de quem viesse. Trouxe tudo organizado, com etiqueta e ordem cronológica. Trouxe até o horário de troca de turno dos porteiros para a gente não perder tempo. Como ela se chamava? Ele abriu a boca. Fechou. Ela deixou o cartão? Ela deixou os documentos, disse Bruno. E pela primeira vez, em muitos anos, Ana ouviu o marido falar de um caso com a voz de quem está lendo em voz alta uma frase que acabou de descobrir que escreveu errado. Eu registrei a entrega. Eu registrei a pasta, a data, o conteúdo. Está lá. Está tudo lá. Menos o nome dela. Menos o nome dela. Lá em cima, o caçula começou a chorar. Ana esperou 11 dias. Não por medo, e não porque tivesse mudado de ideia. Esperou porque descobriu que visita em penitenciária feminina não é coisa que se marca por telefone numa terça-feira, e porque cada formulário que ela preenchia tinha um campo perguntando o grau de parentesco ou vínculo com a pessoa privada de liberdade, e ela ficou muito tempo com a caneta parada em cima daquela linha antes de escrever amiga de infância, que era a coisa mais verdadeira e mais mentirosa que ela já tinha escrito na vida. Não contou para Bruno, contou para a mãe.
Dona Marlene ouviu tudo com as mãos ocupadas, porque escutar de mãos paradas nunca tinha sido o forte dela. Estava passando a bainha de um vestido de festa junina de criança, e o pé subia e descia no pedal da máquina, no mesmo ritmo em que a filha falava. Você já decidiu, ela disse quando Ana terminou. Eu não decidi nada. Minha filha, você me contou a história inteira com o sapato de sair no pé. Dona Marlene cortou a linha com os dentes. Eu só quero saber uma coisa. Você vai lá para ela te pedir desculpa? Não. Ainda bem. Porque essa você não ia ganhar. Eu vou porque tem uma pessoa que mexeu no meu freio, e essa pessoa não está presa. E se essa pessoa não está presa, então ela está em algum lugar hoje, agora, tomando café. A máquina parou. Leva o vestido azul, disse Dona Marlene. Mãe, é presídio. Eu sei o que é. Leva o vestido azul. A mulher voltou a mexer no tecido sem olhar para a filha. Aquela ali passou a vida inteira te medindo de cima a baixo. Se você entrar naquela sala parecendo derrotada, ela vai ter uma coisa de graça. Você não deve nada de graça para ela. O prédio ficava a 40 minutos da cidade, num trecho de estrada com posto de gasolina e nada mais. Ana entrou com a identidade na mão e saiu de todos os procedimentos com a sensação de quem foi lida por dentro. Depois sentou numa sala com mesas de fórmica presas ao chão e esperou. Jéssica entrou com o uniforme cinza e o cabelo preso. Foi a primeira coisa que Ana notou, e a que doeu, embora ela não fosse admitir isso nem para si mesma: o cabelo. 15 anos de cabelo perfeito, escova toda quinta, e agora um rabo de cavalo feito com elástico de papelaria. Ela sentou do outro lado da mesa e sorriu. Você emagreceu, disse Jéssica. Tá dormindo bem? E foi como se nada tivesse acontecido, como se as duas estivessem num café da praça e uma delas tivesse acabado de puxar a cadeira sem esperar resposta. Você me ligou, disse Ana. Eu liguei várias vezes. Seu marido tem um dedo muito rápido. Jéssica apoiou os cotovelos na mesa. Ele é assim em casa também? Decide as coisas antes de você? Você tem meia hora, Jéssica. Eu tenho meia hora. Depois eu vou embora e não volto nunca mais. Nossa, Jéssica riu, e a risada saiu diferente do que saía antes, mais curta, sem plateia. Olha o tom. Casamento fez bem para você. Ana não respondeu. Tinha aprendido, com adolescente de 6º ano, que o silêncio é a única coisa que gente assim não sabe atravessar. Funcionou em 40 segundos. Eles vão me transferir, disse Jéssica. Para onde? Para uma unidade a 600 quilômetros daqui. Saiu no mês passado, alegaram superlotação. Ela puxou a manga do uniforme para baixo, um gesto pequeno, de quem esconde alguma coisa no pulso ou de quem sente frio. Sabe quanta gente foi transferida junto comigo? Nenhuma. E você acha que eu posso fazer alguma coisa? Eu acho que você é a única pessoa nesse mundo que ainda gasta gasolina para vir olhar na minha cara. Ana abriu a bolsa transparente que a revista tinha obrigado a usar e tirou de dentro uma folha de papel dobrada em 4. Colocou na mesa, virada para Jéssica. Lê. O que é isso? Lê. Jéssica leu com aquele desdém que ela sabia colocar até nos olhos e foi baixando o ritmo na metade. Isso é aquela denúncia da escola. Ei, eu já paguei por isso, Ana. Eu paguei por tudo. É isso que você veio fazer? Ler minha sentença para mim? Você não escreveu isso. O ar da sala mudou. Numa mesa atrás delas, uma mulher chorava baixinho com um menino no colo, e a agente que ficava perto da porta olhava para o teto com a paciência de quem já viu tudo. Claro que eu escrevi, disse Jéssica. Não escreveu. Está no processo que eu escrevi. Está no processo que saiu de um computador. Não está no processo que saiu da sua cabeça. Ana virou a folha e apontou. 6º ano B. Você não sabia. Você me perguntou uma vez, na minha formatura da faculdade, se professora de português também dava aula de inglês. Você não fazia ideia do que era a minha vida, e olha que eu contei umas 200 vezes. Isso não prova nada. Não prova. Mas eu não estou num tribunal, estou numa mesa de fórmica com você. Ana se inclinou para a frente. Jéssica, eu não vim aqui te absolver. Você me perseguiu.
Você entrou na casa do meu marido no meio da chuva com uma história de guincho que nunca chegou. Você sentou entre nós dois num café e falou por 1 hora para ninguém. Isso é você. Isso eu sei de cor. Eu convivi com isso desde os 13 anos. Então, então cortar freio não é você. Ana disse aquilo devagar, palavra por palavra. Você nunca sujou a mão na vida. Você mandava buscar o seu carro em casa. Você não sabe onde fica a bateria do seu próprio carro. Jéssica ficou olhando para ela. E aconteceu uma coisa que Ana não esperava e que ela ia levar para casa e revirar por muitas noites. Jéssica desviou o olhar primeiro, não com raiva, com pressa. Você acha que é melhor, perguntou Jéssica, ser a idiota em vez de ser a monstra? É isso que você está me oferecendo? Eu estou te oferecendo a verdade. A verdade é uma merda de consolo, Ana. Eu sou a Albuquerque que tentou matar a professorinha. Isso pelo menos é grande. Isso as pessoas repetem em jantar. A voz dela subiu um tom e a agente da porta virou a cabeça. Jéssica baixou o volume na hora, com um controle que Ana reconheceu de 1000 intervalos de colégio. Agora imagina o contrário. Imagina eu sair daqui e passar o resto da vida sendo a coitada que foi usada. Sabe o que sobra de mim nessa versão? Nada, nem inveja sobra. Sobra você. Eu não sou grande coisa, querida. Isso a gente já sabia. Ana pousou a mão em cima da folha. Ela te achou burra, disse. Jéssica levantou os olhos. Quem quer que tenha feito aquilo com o meu carro, deixou você levar. Não te protegeu, não dividiu, não apareceu. Deixou você entrar sozinha naquele galpão e falar sozinha, com 3 policiais escutando atrás das caixas. Ana falava baixo agora. Você acha que se saiu como uma vilã de novela. Você foi um pedaço de papel que alguém amassou e jogou na direção certa. E a pessoa que jogou está na cidade, hoje, tomando café, com o seu sobrenome na porta da sala. O relógio da parede da sala de visitas era desses de escola, redondo e branco. Você não sabe do que está falando, disse Jéssica, e a voz saiu sem nenhum enfeite. Então me conta. Eu não vou. Você me ligou 3 vezes. Jéssica olhou para as próprias mãos em cima da mesa, unhas curtas, nenhum anel. Eu fui na garagem naquela noite, ela disse. Ana não se mexeu. Eu fui. Eu ia riscar o seu carro. Isso é verdade, tá? Eu ia riscar do farol até a porta e ia deixar um bilhete no limpador. Escrito uma coisa horrível que eu tinha pensado no chuveiro. Eu ensaiei o bilhete, Ana. Eu ensaiei um bilhete. Ela deu um riso curto, sem nada dentro. E aí eu cheguei e tinha uma van encostada perto do seu carro, com o pisca ligado, e um cara agachado do lado do pneu da frente. Você viu o rosto. Eu vi as costas de um macacão, eu vi um pé de bota, eu vi a lanterninha no chão. Jéssica engoliu. E eu vi a van sair. E eu fiquei parada lá igual uma idiota com uma chave na mão, e depois eu fui embora. E no dia seguinte, o seu freio falhou na descida da escola, e eu passei 3 dias com medo de vomitar toda vez que tocava o telefone. E você não falou nada. Falei. Jéssica levantou a cabeça. Falei pro advogado que a casa mandou, no segundo dia, na sala do fórum, antes da primeira audiência. Eu falei que eu tinha visto uma van e um homem. Sabe o que ele me respondeu? Sabe o que ele me respondeu? Que eu tinha sido gravada pelas câmeras entrando na garagem às 9h40 e saindo às 9h53 com um objeto pontiagudo na mão. Que se eu contasse aquela história de van, o júri ia ouvir uma menina rica inventando um homem invisível. E que a casa ia me sustentar, o processo ia demorar, ia sair pena mínima, e daqui a pouco tudo isso ia virar uma história antiga que ninguém conta mais. E você acreditou? Eu tinha 28 anos e nunca tinha lavado uma louça na vida, Ana. Eu acreditei em tudo que me disseram desde que eu nasci. Uma cadeira arrastou no fundo da sala. A agente da porta anunciou 10 minutos. O advogado, disse Ana. Quem pagava? A casa. A casa é uma parede. Quem assinava? Jéssica olhou para ela, e havia agora no rosto dela alguma coisa que Ana nunca tinha visto ali, cálculo de verdade.
Não o cálculo social de escolher o melhor ângulo na foto de formatura, mas o de quem está medindo o próprio pescoço. Se eu te der um nome, você vai fazer o quê? Eu vou levar para o meu marido. Seu marido é a última pessoa que pode receber esse nome. Por quê? Porque ele já recebeu. Jéssica falou aquilo sem nenhuma alegria. Ana, quem levou os papéis para a delegacia dele, fui eu que ouvi combinarem, no telefone, na sala da administração, com a porta aberta. Eu estava na cozinha da casa, esperando uma audiência. Eles falaram assim: leva tudo, leva organizado, leva antes que ele peça. Quem falou? Pergunta para quem cuidava dos carros. Não é motorista, é o que cuida. O que sabe onde fica cada chave da casa há 30 anos. Jéssica se inclinou para a frente e a voz virou quase nada. E Ana, quando você chegar perto, não vai pela frente. Ela não briga de frente. Ela nunca precisou. Ela. Encerrando, disse a agente, batendo 2 vezes na batente da porta com a chave. Visita encerrada, senhoras. O carro do lado de fora do presídio estava quente como um forno, e Ana ficou sentada nele com a porta aberta e os pés no cascalho até conseguir segurar a chave sem que ela batesse na ignição. Chegou em casa às 7h20 da noite. Bruno estava na porta da cozinha com um pano de prato no ombro e Duda pendurada na perna dele, e ele não perguntou nada enquanto a filha estava acordada, o que era, Ana sabia, a coisa mais educada e mais assustadora que ele conseguia fazer. Perguntou às 9h30, com a casa em silêncio. Você foi lá? Fui. Sozinha. Sozinha. Ele colocou as 2 mãos na bancada e ficou olhando para a pia. Eu passei o dia inteiro achando que você estava na escola, disse. Eu liguei 2 vezes. Você não atendeu. E eu inventei uma reunião pedagógica na minha cabeça para não enlouquecer, porque eu conheço o seu horário melhor do que o meu. Oi, Zai. Você tem noção do que é o meu nome dentro daquele sistema? Você tem noção de que existe um livro de registro em que hoje está escrito que a esposa do delegado que prendeu a Jéssica Albuquerque entrou lá e sentou na frente dela por meia hora? Tenho. Então por quê? Ana pousou a bolsa na mesa. Porque se eu te contasse, você ia dizer não, e eu ia obedecer. Ela disse aquilo sem levantar a voz e sem pedir desculpa. E eu passei 15 anos obedecendo uma pessoa que fingia me amar. Eu não vou passar o resto da vida obedecendo uma que ama de verdade. Bruno virou a cabeça. Não era raiva, era outra coisa, e as duas se pareciam de longe. Não é justo você usar isso. Não é. Ana puxou uma cadeira e sentou. Senta aqui. Eu vou te contar tudo, palavra por palavra, e no fim você me diz o que é mentira dela e o que não é, porque isso você sabe fazer melhor do que eu. Ele demorou o suficiente para o gelo do freezer estalar 2 vezes, depois sentou. Ana contou. A van, o macacão, o pé de bota, o advogado dizendo, menina rica, inventando o homem invisível. E a frase que ela tinha repetido para si mesma na estrada inteira, para não perder nenhuma palavra, leva tudo, leva organizado, leva antes que ele peça. Quando terminou, Bruno estava com os cotovelos na mesa e as mãos entrelaçadas na frente da boca. Se ela tivesse falado da van na primeira audiência, ele disse, eu teria ido atrás. Eu teria pedido as imagens externas, não só as da garagem. Eu teria puxado a placa. Ela tinha 28 anos e um advogado que a casa pagava. Ela tinha uma boca. Ela tinha vergonha, Bruno. É uma coisa que faz mais estrago do que a maioria das armas que você apreende. Ana esticou a mão por cima da mesa e ele pegou, quase sem pensar, do jeito que a gente faz depois de muitos anos. E eu preciso te falar mais uma coisa, e você não vai gostar. Você já falou tudo que eu não ia gostar. Ela disse que quem cuida dos carros daquela casa há 30 anos sabe onde fica cada chave. E ela disse que a pessoa que mandou levar os papéis para sua delegacia não briga de frente. Bruno soltou a mão dela devagar. Ana, eu não posso reabrir isso. Eu preciso que você entenda que isso não é covardia. Eu não pedi para você reabrir. Eu pedi para você me escutar. E aí eu escutei. Escutou. Ela levantou.
Boa noite. Ele ficou na cozinha até depois da meia-noite, com a luz apagada, olhando para o quintal escuro, sem chegar a conclusão nenhuma, que é a única coisa que um homem treinado a ligar pontos consegue fazer quando os pontos são da casa dele. Do outro lado da cidade, no 10º andar de um prédio de vidro, com o nome da família em letras de metal escovado na recepção, uma mulher de 61 anos ainda estava trabalhando. Célia administrava as empresas da família havia 29 anos e tinha entrado ali aos 19, como auxiliar de escritório, com um diploma de datilografia e um par de sapatos comprado a prazo. A sala dela não era a maior do andar, era a que ficava ao lado da maior, e isso, para quem sabe ler prédio, dizia tudo. Ela desligou o computador, guardou a caneta na gaveta, ajeitou a cadeira embaixo da mesa e depois atravessou o corredor até a sala do velho Albuquerque, que ninguém usava havia 2 anos desde o derrame e que continuava sendo limpa toda terça e toda sexta por ordem dela. Sentou na cadeira do outro lado da mesa dele, do lado de quem visita. Ficou ali um tempo. Havia um porta-retratos virado para a poltrona, com uma foto de formatura de colégio, uniforme azul marinho, 2 fileiras de meninas. Célia esticou o braço e endireitou o porta-retratos meio centímetro, do jeito que fazia toda noite. Depois, abriu a bolsa, tirou o celular pessoal, aquele que ela trocava a cada 2 anos e cujo número ninguém do prédio tinha, e ligou. Boa noite, disse. Desculpa a hora. Uma pergunta rápida. A professora esteve hoje na unidade. Ouviu? Não, tudo bem. A gente não vai fazer nada com isso. Só me avisa quando ela marcar a próxima. Uma pausa. Vamos combinar uma coisa. Eu não quero relatório. Eu quero data. Data e hora. O resto eu monto. Desligou. Ficou olhando para a foto de formatura por mais um instante, e por um instante o polegar dela parou em cima da tela, e havia uma outra ligação para fazer, uma que ia mexer com uma escola inteira e com uma criança de 5 anos que estudava lá de graça, e Célia era uma mulher que sabia exatamente quanto pesava cada coisa que ela assinava. Ela assinou. Discou o segundo número, esperou 3 toques e falou com a voz de sempre, a de quem pede um cafezinho. O programa Amigos da Escola. Eu quero a lista das unidades atendidas na minha mesa amanhã antes das 10. Pausa. Não é corte, é revisão de critério. A gente não pode manter convênio com unidade que está com pendência de prestação de contas, isso é o mínimo. É o dinheiro dos outros. Pausa. Ah, tem sim, tem uma que está com relatório atrasado desde o semestre passado. A da Zona Norte, aquela que a moça é coordenadora de português. Ela mesma tinha atrasado o relatório. Bastava não responder um e-mail. Na quinta-feira seguinte, a diretora chamou Ana na sala. Não era a mesma diretora de anos atrás. Era a mesma sala, mesma cadeira dura, mesma janela que não fechava direito, e a mesma sensação, para Ana, de estar com 13 anos na frente de alguém que ia dizer uma coisa educada e devastadora. O instituto suspendeu o convênio, disse a diretora. Ana ficou quieta. Material, xerox, o programa de leitura, a merenda complementar da tarde, tudo que vinha por ali. Eles alegam pendência de prestação de contas. Eu já mandei 3 e-mails. E eles responderam? Responderam. A diretora girou o monitor para que Ana pudesse ler. Leia a última linha. Ana leu. Era um parágrafo educado, com 2 pontos e vírgula. O Instituto informa que permanece à disposição para reavaliar o convênio assim que houver clareza institucional na unidade. Clareza institucional, repetiu Ana. É o que está escrito. E o que isso quer dizer? A diretora tirou os óculos e limpou a lente com a ponta da blusa, e o gesto durou mais do que precisava. Quer dizer que na sexta-feira passada, 2 professoras vieram aqui me perguntar se era verdade que você tinha ido visitar a Jéssica Albuquerque no presídio. O barulho do recreio entrou pela janela que não fechava. Quem contou isso? Isso não interessa. Interessa muito. Ana, a diretora recolocou os óculos. Eu estou do seu lado. Eu estive do seu lado quando aquela pasta chegou aqui e eu fui obrigada a te entregar. Mas eu tenho 460 alunos.
Eu tenho um contrato de leite e pão que vence dia 30, e eu tenho uma sala de professores em que hoje ninguém falou com você no intervalo. Você percebeu isso? Ana tinha percebido às 9h10 da manhã. Eu quero te pedir uma coisa, e eu quero que você entenda que eu me odeio por estar pedindo, disse a diretora. Fica quieta. Só um bimestre. Deixa passar. Deixa o instituto voltar, deixa a fofoca morrer e a gente volta ao normal. E se não voltar ao normal? Volta. Sempre volta. Ana levantou. Ah, disse a diretora, e havia agora um constrangimento novo na voz dela, do tipo que anuncia que a pior parte ficou por último. Chegou isso aqui para você. Veio no mesmo malote. Era um cartão. Papel grosso, dobrado, com o brasão do Instituto em relevo. Convite para a inauguração da biblioteca comunitária, sábado, 10 horas, com a presença da diretoria e da imprensa local, e, embaixo, em letra menor, a informação de que o espaço de leitura infantil receberia o nome de uma educadora da rede, homenageada por sua trajetória e por sua dedicação aos alunos da unidade. O nome era o dela. Ana leu 2 vezes, depois virou o cartão, procurando alguma coisa no verso, e não havia nada no verso, e foi exatamente isso, o verso em branco, que ela ficou olhando por mais tempo. Sábado amanheceu com aquele céu limpo que as cidades do interior gostam de exibir para a visita. Montaram uma tenda branca no pátio da escola. Puseram cadeiras de plástico em fileiras, um som que chiava, um pano cobrindo a placa na parede, um bolo de chocolate cortado em quadradinhos numa mesa com toalha e 30 cadeirinhas coloridas dentro da sala nova, com estantes de verdade, dessas de madeira, e livros novos com a lombada ainda dura. A sala estava linda, isso era o pior. Ana chegou com Bruno e com as crianças, porque Duda tinha ensaiado a semana inteira uma coisa para dizer para os coleguinhas na hora do bolo. Bruno estava de camisa social sem gravata e não tirou os óculos escuros até a hora de sentar. Eu não gosto disso, ele disse baixinho, olhando a tenda. Nemu. Então por que a gente veio? Porque eu quero ver a cara dela quando ela me ver aplaudindo. Célia chegou às 10 em ponto, num carro que não era o mais caro do estacionamento, com uma pasta debaixo do braço e um vestido de tom neutro que não pedia nada a ninguém. Cumprimentou a diretora, cumprimentou o vereador, cumprimentou o fotógrafo do jornal pelo nome do fotógrafo e não pelo nome do jornal. Depois atravessou o pátio na direção de Ana. A professora disse com um sorriso curto e verdadeiro, ou tão bem feito que dava no mesmo: eu falo da senhora desde o ano passado nas reuniões. Uma satisfação enorme. A gente já se conhece? Não pessoalmente, mas eu leio os relatórios. A senhora aparece bastante nos relatórios da unidade. Célia estendeu a mão. Célia. Célia de quê? Só Célia. O aperto foi firme, seco, curto. Nesse prédio ninguém precisa do meu sobrenome para saber quem assina. Bruno estendeu a mão em seguida, e Célia apertou sem hesitar, olhando para ele com um interesse educado. O delegado, ela disse. A cidade fala bem do senhor. Isso é raro, viu? Aqui a gente costuma gostar do delegado só depois que ele vai embora. Eu não pretendo ir embora. Ninguém pretende. Ela sorriu de novo e virou-se para Duda, que estava agarrada na perna da mãe, e ali, nesse ponto, aconteceu a coisa que fez a manhã inteira mudar de cor. Célia se abaixou até a altura da menina, com o cuidado de quem tem joelho ruim, e disse: e essa é a nossa aluna do pré-2. A senhorita vai ler todos esses livros ou vai deixar algum para os outros? Duda respondeu alguma coisa sobre dinossauros. Célia riu e levantou. Ela está no pré-2, sim? Perguntou, olhando agora para Ana. Sala da professora que usa aquele quadro de rotina com carinha, eu vi na visita técnica de março. Achei o quadro uma gracinha. Está, disse Ana. Que bom. Filho de professor sempre estuda na escola onde a mãe trabalha. É uma coisa bonita isso. Fica todo mundo perto. E foi para a tenda, cumprimentando pessoas pelo caminho. Bruno não disse nada. Ana também não. Mas Ana sentiu a mão do marido fechar na dela com uma força que ele não usava desde a noite do galpão,
e percebeu que os dois tinham ouvido a mesma frase, e que a frase não tinha uma única palavra que pudesse ser levada a uma delegacia. O microfone chiou, o vereador falou 6 minutos, a diretora falou 3, agradeceu ao instituto, agradeceu à família, agradeceu ao programa Amigos da Escola. Célia falou 2 minutos e meio e falou bem, sem papel, sem elogio a si mesma, e todo mundo bateu palma no fim, inclusive Ana, que bateu palma olhando bem nos olhos dela. Aí a diretora chamou o nome de Ana para a homenagem e para o descerramento da placa. Ana subiu no tablado de madeira improvisado, pegou o microfone, olhou para a tenda, professoras, mães, o fotógrafo, 40 crianças sentadas no chão na frente das cadeiras, Duda entre elas com as pernas cruzadas, orgulhosa, cutucando a colega do lado para avisar que aquela ali era a mãe dela. E Ana tinha uma folha dobrada no bolso da saia desde as 7 da manhã. Bom dia, disse. Eu quero começar lendo um texto curto. Não é meu. Desdobrou a folha. A professora de português da turma do 6º ano B teria favorecido notas em troca de presentes. Consta que a referida docente recebeu um relógio de uma mãe de aluno cujos filhos foram beneficiados. À tarde, segundo relatos, a mesma professora teria oferecido revisão de prova mediante contrapartida. Fez uma pausa. O pátio estava com aquele silêncio de gente que ainda não entendeu se aquilo é parte do programa. Esse texto foi enviado de forma anônima para os telefones de 23 famílias desta escola. Muitas das senhoras estavam nessa lista. Algumas estão aqui hoje. Ana levantou os olhos. Eu fui investigada por causa dele. Eu fui afastada da coordenação por 60 dias. Eu vim trabalhar durante 2 meses sabendo que tinha mãe no portão que não deixava o filho ficar sozinho comigo na sala. Uma mulher na terceira fileira baixou a cabeça. Foi tudo mentira, e ficou provado que foi mentira, e por causa disso uma pessoa foi presa. Eu não estou aqui para falar dela. Ana dobrou a folha de novo, com calma, e a dobra levou mais tempo do que precisava. Eu estou aqui para falar do relógio. Do lado direito da tenda, Célia continuava com as mãos no colo. Naquele semestre, chegaram 30 relógios de parede nesta escola. Doação do instituto que hoje está inaugurando esta biblioteca. Sobrou um, e ele foi parar na minha sala, porque a minha era a única com o relógio quebrado. Isso não saiu em jornal, não foi para o grupo de mães, não estava no mural. Isso estava numa planilha de patrimônio, assinada por quem doou e devolvida assinada por quem recebeu. O fotógrafo do jornal, que estava agachado no canto, levantou a câmera devagar. Então eu tenho uma pergunta, e eu vou fazer aqui, na frente de todo mundo, porque eu não tenho para onde levar essa pergunta. Ana virou o corpo. Quem teve acesso àquela planilha naquele ano? Foi um silêncio comprido. Célia levantou-se. Não foi para o microfone. Ficou onde estava, ao lado da mesa do bolo, e falou alto o suficiente para o pátio inteiro, com a naturalidade de quem responde a uma dúvida de reunião de condomínio. A planilha de patrimônio de doação é pública, minha querida. Fica no portal da transparência do Instituto desde 2019. Qualquer pessoa com internet baixa em 2 cliques. Ela abriu as mãos, inclusive a moça que foi condenada, inclusive o advogado dela, inclusive eu. Uma professora na 4ª fileira soltou o ar. E eu vou dizer mais, com todo o respeito e com todo o carinho. Célia deu 2 passos na direção do tablado. Essa mulher aqui passou por uma coisa que ninguém nesta tenda passou. Ela foi perseguida. Ela quase morreu num acidente de carro. Ela teve o nome sujo dentro da própria escola. Se depois de tudo isso ela olha para uma doação de relógio de parede e enxerga a ameaça, eu não vou julgar. Eu vou pedir que a gente aplauda, porque a mulher continua dando aula todo dia. E ela começou a bater palma. E o pátio bateu palma junto. Ana ficou de pé no tablado, com o microfone na mão e a folha dobrada na outra, ouvindo o som daquelas palmas, que era o som mais gentil e mais aniquilador que ela já tinha ouvido na vida. As mães batiam palma com o rosto doído de pena. 2 professoras trocaram um olhar rápido. O vereador batia palma olhando para o celular.
Duda, sentada no chão, bateu palma também, porque todo mundo estava batendo. O fotógrafo tirou a foto. Foi essa a foto que saiu no jornal da cidade na segunda-feira, com a legenda dizendo que a homenageada se emocionou durante a cerimônia. Bruno atravessou o pátio, subiu no tablado, tirou o microfone da mão da esposa e desligou. Vamos, disse. Espera. Ana, vamos embora. Se eu sair andando agora, na frente dessa escola inteira, eu confirmo tudo o que ela acabou de dizer. Então Bruno fez uma coisa que Ana não esperava. Ele não a puxou pelo braço. Ele desceu do tablado, pegou um pratinho de bolo, entregou na mão dela, pegou outro para ele e ficou ali do lado, comendo bolo de escola com garfo de plástico, na frente de todo mundo, por 6 minutos, cumprimentando o pai de aluno. Cabeça erguida, ele disse baixo, sem parar de mastigar. Mais 10 minutos e a gente sai andando devagar. Saíram devagar. No estacionamento, com as crianças já no banco de trás e a porta ainda aberta, o celular de Bruno tocou. Ele olhou a tela e o nome que apareceu não era um nome, era uma sigla. Atendeu. Ouviu por 40 segundos, com a mão apoiada no teto do carro. Amanhã eu não posso, disse. Amanhã é domingo. Ouviu mais. É entendido. Guardou o celular no bolso e ficou olhando para a placa da escola. O que foi? Perguntou Ana. Corregedoria. Ele abriu a porta do motorista. Entrou uma representação contra mim. Consulta indevida a inquérito arquivado, quinta-feira, 3h20 da tarde do meu login. Você consultou. Consultei. Bruno entrou no carro e ficou com as duas mãos no volante sem ligar. Eu consultei porque a minha mulher me pediu para escutar, e eu escutei. E depois eu fui lá ver com os meus olhos se o registro de entrega da pasta tinha o nome de quem entregou. E tinha. Não tinha. Ele ligou o carro. E agora, eu estou afastado do sistema por 30 dias. Ana pediu para ele não ir. Pediu na noite de domingo, com a louça na pia e a casa cheirando a arroz requentado, e pediu do jeito mais direto que conseguiu, sem rodeio e sem drama, porque sabia que com Bruno o rodeio só fazia efeito contrário. Não vai lá. Eu vou como cidadão. Você não sabe ser cidadão, Bruno, você não tem esse aparelho. Ela fechou a torneira. Você vai chegar lá e vai falar pausado e vai olhar nos olhos e vai deixar uma frase no ar que ela vai levar 7 dias mastigando. Isso funciona com traficante de bairro. Ela não é traficante de bairro. É pior. Traficante de bairro tem medo de câmera. Ela tem 61 anos e 30 de vantagem em cima da gente. E eu tenho um crachá suspenso e uma filha que uma mulher chamou pelo ano escolar dentro do pátio da escola. Ele secou as mãos no pano. Ana, eu não vou ameaçar ninguém. Eu vou fazer uma coisa que eu deveria ter feito há 5 anos. Eu vou perguntar o nome de quem entregou aquela pasta. Ele foi na segunda-feira, às 2 da tarde. Subiu de elevador com uma mulher que carregava uma caixa de água mineral e passou pela recepção sem crachá, porque a recepcionista o reconheceu do jornal. No 10º andar, uma moça pediu que ele esperasse e ofereceu café. Ele recusou. Esperou 18 minutos em pé, o que era o tempo exato para um homem começar a duvidar de si mesmo. Célia o recebeu com a porta aberta e uma cadeira já puxada. Delegado. Não estou em exercício. Pode me chamar pelo nome. Eu chamo as pessoas pelo que elas são. Ela sentou. Sente. Você tem 15 minutos. Porque às 2h30 eu tenho uma reunião com o banco, e o banco é a única coisa nessa vida que não espera. Bruno sentou. 5 anos atrás, ele disse, uma pessoa da administração dessa empresa levou uma pasta na minha delegacia. Registros de acesso, horários de turno, cópia de planilha. Chegou em mãos, sem ofício, sem protocolo, 3 dias depois de eu abrir o inquérito. Chegou rápido demais. E isso agora incomoda o senhor. Célia entrelaçou os dedos em cima da mesa. Vamos combinar uma coisa. Naquela época, o senhor não achou rápido demais. Naquela época, o senhor achou que era competência sua. Eu achei que era colaboração. E era. Ela deu de ombros. A casa estava com uma filha metida numa história feia e o pai dela, que ainda falava naquele tempo,
Me chamou na sala e disse assim: leva tudo, não esconde nada. Não quero que ninguém diga depois que a gente comprou o delegado. Eu levei. Eu levei em ordem cronológica, porque eu levo tudo em ordem cronológica. É como eu fui ensinada a trabalhar em 1983. A senhora deixou o nome? O senhor pediu? Foi o primeiro golpe do encontro e ele acertou em cheio. Não, disse Bruno. Pois é, ela nem sorriu. O senhor estava com pressa. Todo mundo estava com pressa, inclusive eu. A diferença é que eu não sou obrigada a ter memória, e o senhor é. Bruno mudou de assento no corpo, aquele ajuste mínimo que os interrogadores fazem quando decidem parar de circular. Quem cuida da frota da casa? Da frota da casa ou da frota da empresa? Da casa. O mesmo senhor há 31 anos. Bom homem. Diabético, filho na faculdade, chegava às 6 da manhã. Célia abriu uma gaveta, tirou um bloco, escreveu 4 linhas com uma caneta comum e empurrou o papel na direção dele por cima da mesa. Nome completo, telefone e o endereço do sítio dele. Aposentou-se em janeiro. Pode ir. Leva meu nome se quiser, ele me atende. Bruno olhou para o papel e não pegou. A senhora está me entregando isso. Estou. Por quê? Porque o senhor ia atrás de qualquer jeito e ia demorar 3 semanas, e nessas 3 semanas o senhor ia perguntar em lugares que iam falar do meu nome no plural. Ela recostou. Eu prefiro economizar o tempo de todo mundo. É a única riqueza que eu tenho, delegado. Não é o dinheiro daqui. Isso não é meu. É o tempo. Bruno pegou o papel. Dobrou. Guardou no bolso. Uma última coisa, disse, levantando. Sábado, na escola, a senhora falou com a minha filha. Falei com uma criança de 5 anos numa inauguração de biblioteca. Tinha 40 crianças lá. A senhora sabia a sala dela. Eu sei a sala de todas. Eu assino 311 convênios escolares por ano e eu leio todos, e eu leio o quadro de rotina com carinha, porque é o único jeito de saber se o dinheiro chegou na sala ou parou na diretoria. Célia levantou também, e a altura dela era muito menor do que a dele, e isso não mudou nada na sala. Agora eu vou dizer uma coisa, e eu quero que o senhor ouça como homem, não como polícia. Sua esposa subiu num tablado no sábado e falou de um relógio de parede na frente de 23 mães. Aquilo não foi coragem, aquilo foi um pedido de socorro. Não fala dela. Eu falo do que eu vejo. Ela contornou a mesa e abriu a porta para ele. Eu não tenho nada contra a professora. Eu nunca tive. Mas a partir do momento em que ela começar a repetir isso em ouvido de jornalista, alguém vai ter que perguntar em juízo se ela está bem, e não vai ser eu que vou perguntar. E no dia em que perguntarem vai ter uma criança de 5 anos no meio. Isso não é ameaça, delegado. Isso é como o mundo é organizado. Eu só conheço a planta do prédio. Bruno saiu. Já no elevador, com o papel dobrado no bolso, ele percebeu que tinha ido até ali para fazer uma pergunta e tinha saído com uma resposta que ele não pediu, um endereço que ele não conseguiu recusar e uma frase sobre a filha dele que não tinha um único verbo que pudesse ser levado a um cartório. Lá em cima, Célia fechou a porta da sala. Ficou parada um instante com a mão na maçaneta. Depois foi até o armário baixo do fundo, girou a chavinha e tirou de dentro uma pasta suspensa, dessas de papelão pardo, com uma etiqueta escrita à mão, letra de máquina de escrever antiga na parte de cima e caneta na parte de baixo. Abriu na mesa. Eram poucas folhas. Uma solicitação de remoção funcional de 5 anos e meio atrás, com carimbo de protocolo. Um ofício de apoio assinado por uma associação comercial. Uma folha de rosto com uma fotografia 3x4 grampeada no canto, um homem mais novo, cabelo mais curto, olhando para a câmera sem sorrir. Célia olhou para aquilo por um tempo. Não era medo, e ela nunca tinha sido de sentir medo em sala fechada. Era outra coisa. E essa outra coisa tinha nome e sobrenome e estava grampeada ali havia 5 anos e meio, esperando. Ela fechou a pasta, guardou, girou a chavinha. Depois sentou, pegou o telefone da mesa, o fixo, aquele com 4 linhas,
e discou um número de 3 dígitos que caía direto num escritório de advocacia 2 andares abaixo. Sou eu, disse. A transferência da menina. Como está? Ouviu? Não. Antecipa. Ela puxou a agenda de mesa e olhou a semana. Não me interessa se é da alçada da vara. A gente pede por questão administrativa, superlotação, o que estiver na moda. Eu quero ela fora dessa comarca antes do dia 1º. Ouviu de novo. Eu sei que faz 5 anos. Ela ficou olhando para a agenda. Faz 5 anos que ela não falava com ninguém. Agora falou. Desligou. Ajeitou a caneta ao lado do bloco, alinhada com a borda, e ficou ali sentada com as mãos no colo, na sala do lado da maior, até a hora exata da reunião do banco. O sítio ficava a 70 quilômetros, num pé de serra com estrada de chão nos últimos 8. Bruno foi na quarta-feira e voltou às 9 da noite, com o carro sujo até a maçaneta, e Ana viu pela janela o jeito como ele estacionou e soube antes de ele entrar. Ele te recebeu? Ele me recebeu, me deu café, me mostrou a horta e me contou da cirurgia do joelho. Bruno pendurou a chave no gancho. Homem simpático. Falou 35 minutos, sem eu precisar puxar. Ei? E ele lembra da van. Lembra que a van ficou parada na oficina no mês inteiro por causa de um problema de embreagem, e ele lembra até do nome da oficina, e ele disse, sem eu perguntar, que o senhor delegado pode conferir na nota fiscal que ele guarda tudo. Ana sentou no braço do sofá. Ele guarda tudo. Ele guarda tudo desde 1994, numa caixa de sapato, e a nota de embreagem daquele mês está em cima. Bruno passou a mão no rosto. Ana, aquele homem foi treinado. Não é o jeito dele. Ele repetiu a mesma frase 2 vezes com a mesma pausa no mesmo lugar. Quem já ouviu o depoimento decorado, ouve isso a 10 metros. Então ela chegou antes. Ela chegou antes de eu saber que eu ia. Ele se sentou no chão, encostado no sofá, do jeito que fazia quando estava cansado além do corpo. Ela me deu o endereço, Ana. Ela me deu o nome, o telefone e o endereço, e me olhou na cara, e eu peguei o papel. Ficaram os dois em silêncio. E foi Ana quem falou primeiro, e o que ela falou não tinha nada a ver com sítio nem com van. Eles vão transferir a Jéssica antes do dia 1º. Como você sabe? O advogado dela mandou uma carta para mim. Ela pegou um envelope em cima da mesa de centro. Não foi ele que quis mandar. Foi ela que obrigou. Está escrito aqui, com aquelas palavras difíceis todas, que a defesa comunica à vítima, por dever de transparência, a iminente remoção da apenada para a unidade distante desta comarca. Por que ela ia querer que você soubesse? Porque ela sabe que eu sou a única pessoa que pode segurar. Ana entregou o envelope. Bruno, eu sou a vítima. Eu sou a vítima nesse processo. A minha palavra tem um peso ali dentro que a sua não tem, que a do advogado dela não tem, que a do juiz nem sempre tem. Se eu entrar com uma manifestação pedindo que ela fique, pedindo que ela seja ouvida de novo antes de qualquer remoção, o juiz vai ter que olhar, pode negar. Mas vai ter que olhar. Bruno leu a carta inteira antes de responder. Depois dobrou e devolveu. Você entendeu o que isso quer dizer? Entendi. Não, escuta. Você entendeu o que isso quer dizer numa cidade desse tamanho? Ele levantou. Segunda-feira sai no jornal que a professora que quase morreu pediu ao juiz que mantivesse a mulher que tentou matar, lá perto de casa. Não vai sair explicado, nunca sai explicado, vai sair do jeito que couber embaixo de uma foto. Oizai. Na escola, a diretora vai te chamar de novo naquela sala. Oizai. E a mulher do 10º andar não vai precisar dizer mais uma única palavra sobre a sua cabeça, porque você mesma vai ter entregado o argumento embrulhado. Eu sei, Bruno. Ana levantou também. Eu pensei em tudo isso, sozinha, na cozinha, todas as noites dessa semana, enquanto você dormia. E aí eu fiz uma conta, e a conta deu assim. Se a Jéssica for embora daqui, a última pessoa viva que viu uma van naquela garagem vai estar a 600 quilômetros, sem visita, sem advogado que responda, num lugar onde ninguém sabe o nome dela.
E daqui a um ano ela não vai lembrar mais se era van ou caminhonete. Eu sei como funciona a memória, é o meu ofício. Memória sem ninguém para escutar apodrece. E se ela estiver mentindo? Aí eu vou ter feito o papel de idiota na frente da cidade inteira por causa de uma mentira. Ana pegou a mão dele. Mas eu vou ter feito por escolha minha. E isso é diferente de tudo que eu fiz até os 30 anos. Bruno olhou para ela. E ali, em pé na sala, com o barulho do ventilador do quarto das crianças ao fundo, aconteceu a coisa mais silenciosa e mais importante daquele mês. Ele não discordou de novo, não pesou de novo, não usou de novo a palavra pesar. Amanhã de manhã, disse, eu te levo no fórum. Você está afastado, não pode aparecer. Eu vou de bermuda e sandália, com o bebê no colo e a Duda pela mão, e eu vou ficar sentado no banco de fora, igual eu fiquei em 2000 e não sei quantas audiências suas. Ele deu de ombros. Isso não é ato de polícia. Isso é ser marido no corredor. Ana ficou olhando para ele. Você não vai me pedir para pensar mais um dia? Eu ia. Aí eu me lembrei de uma coisa que a minha mãe dizia sobre o meu pai. Bruno pegou a chave do carro na mão e ficou girando o chaveiro no dedo. Que a pior coisa que aconteceu com ele não foi ter morrido no serviço. Foi ter passado 15 anos ouvindo que era melhor esperar. Dona Marlene chegou às 7 da manhã para ficar com as crianças, porque Ana ligou às 5:30 e disse: Mãe, eu preciso, e não precisou dizer mais nada. Ela olhou a filha de cima a baixo na porta, do jeito que só costureira olha. Essa saia está com a bainha soltando atrás. Mãe, tira. Eu prego em 4 minutos. Dona Marlene já estava abrindo a bolsa, procurando a caixinha de linha que ela carregava, havia 40 anos como outras mulheres carregam batom. Você vai entrar num lugar cheio de gente que vai reparar em você o dia inteiro. Deixa eles repararem no que eu deixar. A manifestação tinha 1,5 páginas, e Ana escreveu sozinha, à mão primeiro, do jeito que ensinava os alunos a fazer com redação de vestibular, rascunho, corte, passa a limpo. Entregou no protocolo às 9:12. A funcionária carimbou. Devolveu a via, disse próximo. E a coisa mais estranha de tudo foi essa: o carimbo de borracha subindo e descendo, como se aquilo fosse uma segunda via de conta de luz. Bruno estava no banco do corredor com o caçula dormindo no ombro e Duda contando as pastilhas do piso. Como foi? 12 segundos. É sempre 12 segundos. Ele levantou com cuidado para não acordar o menino. Vem, vou te pagar um pão de queijo. E eu? Perguntou Duda, do chão. Você ganha 2, porque contou o corredor inteiro sem errar. Na segunda-feira saiu no jornal. Saiu na página 3, com a foto da inauguração da biblioteca reaproveitada, e o título dizia que a vítima do caso Albuquerque pede que condenada permaneça na comarca. Embaixo, 3 parágrafos, e no terceiro, uma frase de fonte não identificada dizendo que pessoas próximas relatam preocupação com o estado emocional da professora desde a cerimônia da semana anterior. Ana leu de pé, na sala dos professores, com o jornal aberto em cima da mesa do café. 2 colegas passaram e falaram bom dia. Uma terceira apertou o ombro dela e não disse nada. O que foi pior e melhor ao mesmo tempo, a diretora não a chamou na sala, e isso Ana entendeu como a maior gentileza que aquela mulher podia oferecer sem perder o emprego. O que Ana não esperava foi o portão. Às 5:20 da tarde, quando ela saiu, tinha uma mãe esperando encostada no muro. Uma mulher que Ana conhecia de nome, mãe de um menino do 7º ano, dessas que nunca aparecem em reunião e aparecem em tudo que é grupo. Professora. Oi. É verdade que a senhora pediu para aquela mulher ficar aqui? É verdade. A mulher olhou para os 2 lados e depois falou baixo, e o que ela falou não foi o que Ana esperava. O meu número estava naquela lista, disse. Naquela época. Eu recebi aquela mensagem, professora, e eu li. E eu acreditei por 3 dias. Ela mexeu na alça da bolsa. Eu tirei o meu filho da sua aula de reforço. Eu nunca te falei isso. Eu sei que a senhora tirou. A senhora sabia? Eu tinha 23 nomes na cabeça, e o da senhora era o quarto. Ana disse aquilo sem rancor.
E talvez por isso a mulher tenha ficado tão parada. Não tem problema. A senhora tinha um filho de 12 anos e uma mensagem no telefone. Eu faria igual. A mulher ficou olhando para o chão. Quem escreveu aquilo não escreveu como gente daqui escreve, disse afinal. Eu falei isso pro meu marido na época. Tinha uns 2 pontos e vírgula, sabe? Igual documento de banco. Ana ficou muito quieta. A senhora ainda tem a mensagem? Eu troquei de telefone umas 4 vezes, professora. Claro. Mas eu imprimi. A mulher deu de ombros, quase envergonhada. Eu imprimi na lan house da esquina porque eu ia levar para a reunião e depois eu não tive coragem. Deve estar dentro do caderno de matrícula dele. Eu guardo tudo desses meninos. Naquela mesma noite, Ana sentou na cozinha com a lista das 23 famílias e começou a ligar. A primeira ligação durou 9 segundos. O homem ouviu o nome dela e desligou. A segunda foi pior, porque a mulher não desligou. Ficou. Falou por 4 minutos sobre o direito que uma mãe tem de saber com quem o filho passa 5 horas por dia, e falou aquilo com a voz educada, e no fim perguntou se era verdade que a professora estava pedindo para soltar a moça. Não é soltar, disse Ana, é manter. Para mim é a mesma coisa, viu, querida? Bruno secou a louça atrás dela sem dizer nada. Na quinta ligação, ele puxou a cadeira, pegou metade da lista da mão dela e começou a discar também, sem uma palavra sobre estar afastado, sobre representação, sobre corregedoria. Na oitava, Ana acertou. Era o pai de um menino que tinha sido aluno dela em 2 anos seguidos, um garoto que escrevia redação sobre pesca e que agora estava no exército. O homem ouviu tudo em silêncio e depois falou uma coisa que fez Ana pegar a caneta. Professora, eu recebi 2. 2? 2 mensagens, uma naquela sexta e outra no domingo de noite. Ele disse aquilo com toda a naturalidade do mundo. A do domingo era mais curtinha. Falava que a diretoria já sabia e ia abafar. O senhor tem certeza? Tenho, porque eu discuti com a minha mulher por causa da segunda. Ela dizia que era o mesmo texto e eu dizia que não era, que na segunda tinha o nome errado da escola. Ana parou com a caneta no ar. Errado como? Escreveu Santa Cecília. O homem riu. A gente até brincou. Falei para ela: olha aí, o povo confunde tudo. Isso aqui é a escola municipal. Santa Cecília é aquele colégio de rico do centro. Ana agradeceu, desligou e ficou com a mão em cima do telefone. Bruno abaixou a caneta dele. O que foi? O meu colégio, ela disse. O colégio da Bolsa, o da Jéssica. Isso reforça a Jéssica. Isso reforça alguém que sabe o nome do colégio onde eu estudei aos 13 anos e que não sabe o nome da escola onde eu trabalho aos 35. Ana olhou para ele. A Jéssica sabia o nome da minha escola. Ela apareceu no portão dela 2 vezes. Ela estacionou lá dentro, Bruno. Ela entrou naquele estacionamento. Bruno pegou a folha da mão dela e leu as anotações. Quem escreveu isso puxou o seu histórico, disse. Puxou uma ficha, viu o Colégio Santa Cecília, escreveu o que estava na ficha. E quem tem a minha ficha antiga? Quem paga a bolsa de estudo? Às 11 da noite, tinham 9 cópias impressas prometidas para a semana e 2 famílias que juravam ter recebido 2 mensagens. Às 11h40, o telefone de Ana tocou e era o advogado da defesa e a ligação durou 41 segundos. Ana desligou e ficou com o aparelho na mão. Levaram, ela disse. Como assim? Levaram? Hoje, 5h10 da manhã, antes de o juiz sequer despachar o meu pedido. Ela colocou o telefone na mesa com cuidado, como quem devolve um copo cheio. Saiu daqui num comboio com mais 4. Ele disse que só soube às 7. Bruno bateu a mão aberta na bancada, uma vez, e o barulho fez o cachorro do vizinho latir. Desculpa, ele disse na hora. Tudo bem. Não está tudo bem. Não está. Ana ficou olhando para as folhas espalhadas na mesa. 9 cópias prometidas de uma mensagem de 5 anos atrás, escritas por alguém que usava ponto e vírgula, que agora não provavam nada além do que já se sabia, porque a autora oficial daquilo estava condenada.
transitada em julgado, e agora também a 600 quilômetros. Eu perdi Bruno. Ele não respondeu na hora. Isso ela agradeceu, porque a única coisa que ela não ia suportar naquela noite era ser consolada rápido. Você quer parar? Ele perguntou. Eu quero entender uma coisa. Ana puxou uma folha limpa, aquele registro de acesso do estacionamento da escola. O que ela levou para você? Como é que ele era? Fisicamente? Como assim? Era o quê? Uma folha? Um caderno? Uma foto? Bruno parou com o pano na mão. Era uma planilha impressa, disse devagar. Colunas. Data, hora de entrada, hora de saída, placa, tipo de veículo, nome do responsável. Uma folha por semana. Fonte pequena, alinhada, com o cabeçalho repetido em todas as páginas. Impressa. Impressa. Bruno. Ana largou a caneta. A minha escola não tem sistema de estacionamento. Nunca teve. Nunca vai ter. Ninguém digita placa em planilha lá. A gente tem um caderno preso num barbante no vidro da guarita e o vigia da noite anota tudo à mão, com uma esferográfica que ele mesmo compra, porque a escola não repõe. O pano caiu na bancada. Alguém passou o caderno a limpo, disse Bruno. Alguém passou o meu caderno a limpo, digitou, imprimiu, colocou numa pasta com etiqueta e levou na sua mesa em ordem cronológica. Ana estava de pé agora. E você recebeu a transcrição achando que era o original, porque quem entregou parecia estar do seu lado e porque a coisa estava organizada demais para alguém desconfiar. O caderno original ficou na escola. O caderno original nunca ficou na escola. Ana já estava com a mão no telefone. Eu preciso ligar para uma pessoa que eu não vejo há 3 anos. O vigia noturno tinha se aposentado no ano em que Duda nasceu, depois de 22 anos na guarita da escola, e morava numa casa de esquina com portão azul, 3 quarteirões abaixo da avenida, com uma jabuticabeira que ocupava metade do quintal. Ele abriu o portão antes de Ana bater palma, porque tinha visto o carro. Olha ela aí, disse. A professora do bolo. Do boló? Ué, a senhora não lembra? A dona da cantina separava o pedaço do meio para a senhora. Todo aniversário de escola. A gente brigava por causa daquele pedaço na cozinha. Ele riu, e o riso era o mesmo de sempre, de homem que trabalhou 22 anos à noite e nunca deixou de achar graça de manhã. Entra, entra. Mulher. Põe um café. A cozinha era pequena, com uma mesa de fórmica encostada na parede e um calendário de posto de gasolina de 2 anos atrás pendurado ao lado da geladeira. Ana sentou. A esposa dele colocou 3 xícaras e ficou em pé, encostada na pia, do jeito de quem também vai escutar. O senhor lembra dos cadernos da guarita? Lembro. Os cadernos antigos, do ano que teve aquele problema com o meu carro. O homem parou com a xícara no ar. Eu lembro do seu carro, ele disse. Eu lembro de tudo daquela semana. Eu fiquei 2 noites sem dormir de manhã, e a minha mulher aqui pode dizer. Ficou, disse a esposa. Eu quero saber o que aconteceu com os cadernos. Aconteceu que veio gente buscar. Ana pousou a xícara. Quem? Uma moça de blazer, com uma pasta. Ele se acomodou melhor na cadeira. Chegou de manhã, quando eu estava saindo do turno. Falou que era da secretaria e que a polícia tinha pedido a documentação de acesso. Falou bonito, sabe? Falou daquele jeito que a gente não tem coragem de perguntar 2 vezes. E o senhor entregou. Eu entreguei o do mês. E os outros? O homem olhou para a esposa. A esposa olhou de volta para ele com uma cara que Ana levou 2 segundos para traduzir e que, quando traduziu, fez o ar da cozinha ficar diferente. Fala, disse a mulher. É que eu tenho uma mania feia, disse o vigia, coçando a nuca. Eu nunca entreguei caderno nenhum sem antes acabar de encher. Fica feio, professora. Fica um caderno pela metade na mão de estranho, e depois some folha e depois cai em cima de quem? Cai em cima do vigia. Sempre cai em cima do vigia. O senhor está me dizendo o quê? Eu estou dizendo que aquele mês estava na metade do caderno. Ele levantou. Eu comprei um caderno novo na papelaria da esquina, com o meu dinheiro, e eu copiei as folhas do mês para ele,
direitinho com a minha letra, e entreguei o caderno novo para a moça de blazer, e o velho eu guardei, porque o velho tinha 8 meses de serviço meu dentro. Ele saiu da cozinha. Ana ficou ouvindo o barulho de armário no corredor, uma cadeira sendo arrastada, uma coisa pesada descendo de cima de alguma coisa. A esposa dele encheu a xícara de Ana até em cima sem perguntar. Ele voltou com o caderno. Capa dura, azul, com a fita adesiva já ressecada na lombada e a poeira marcada em volta de onde a mão dele tinha segurado. Colocou na mesa e empurrou. Da página 60 em diante é o mês que a senhora quer. Ana abriu. A letra era grande, inclinada, de quem escreve com o caderno apoiado no joelho dentro de uma guarita. Data, hora, placa, tipo, responsável, coluna por coluna, noite por noite, com um traço horizontal fechando cada turno. O que a senhora está procurando? Uma van. Tinha van naquela semana, disse ele, e disse sem esforço nenhum, do jeito que um homem diz que choveu na terça. Branca. Serviço. Entrou 2 noites. 2 noites, repetiu Ana. 2. A primeira ela entrou e saiu em 15 minutos, e eu nem anotei direito porque achei que era da empresa da merenda, que naquela época vinha de van também. Ele apoiou o dedo na página, sem tocar na letra. A segunda eu anotei tudo, porque a segunda foi tarde e não tinha entrega nenhuma marcada. Vigia velho é assim, professora. Quando a coisa não bate com a agenda, a gente escreve mais. E o senhor contou isso para alguém? Para quem? Para a moça de blazer. A moça de blazer não me perguntou nada. Ele deu de ombros. Ela pediu o caderno, agradeceu, foi embora. Não perguntou o meu nome. Não pediu meu telefone. Não perguntou se eu tinha visto alguma coisa. 22 anos naquela guarita, professora, e a única coisa que me perguntaram naquela semana foi que horas eu batia o ponto. A esposa dele bufou perto da pia. Fala o resto, ela disse. Não tem resto. Tem sim. A mulher virou-se para Ana. Ele foi na delegacia, 2 vezes. Na segunda vez, ficou 1h40 sentado no banco e foi embora sem falar com ninguém, porque estava todo mundo correndo e um rapaz falou para ele que o caso já estava com tudo o que precisava. Ana ficou olhando para o caderno aberto na mesa. O senhor foi na delegacia. Fui. Ele encolheu os ombros de novo, e dessa vez o gesto foi menor, mas eu não ia chegar batendo no peito, né? Eu sou vigia de escola, eu ia falar o quê para delegado? O dedo de Ana desceu pela coluna. Página 63. Quarta-feira, 22h41. Van branca, placa anotada inteira, com um 0 riscado por cima e refeito ao lado para não deixar dúvida. E, na última coluna, a coluna do responsável, escrita com a mesma esferográfica azul do resto da página, uma palavra só. Esse aí eu perguntei o nome 2 vezes, disse o vigia, esticando o pescoço por cima da mesa para ver onde ela tinha parado o dedo. Porque ele falou que era da delegacia e não quis mostrar documento. Ferrats.